Começando mais um episódio do Range Podcast. E hoje estamos aqui com Otávio Tavares, ele que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em irrigação, administração e bioenergia e também sócio-diretor da Amaru Sustentabilidade. Otávio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Agradeço demais a vocês pelo convite. É uma oportunidade ímpar, né, de estar contando um pouco da história da madeira aqui em Alagoas. E a gente já trabalha há um certo tempo, né, nessa área, então a gente tem assim, muito a contribuir. Contribuir não só para quem usa madeira, mas de uma forma geral para a sustentabilidade do nosso estado. E eu quero pedir a vocês que estão assistindo aqui esse episódio, se você ainda não se inscreveu nesse canal, que você se inscreva, comente, compartilhe esse episódio para outras pessoas, que com certeza tem pessoas no seu meio que vai gostar de ouvir esse episódio, que vai ser muito rico nesse tema que abordamos hoje. E esse episódio também tem o patrocínio da Range, Arquitetura e Engenharia, a empresa que chegou aqui no mercado alagoano para atuar na área da engenharia condominial e na arquitetura popular. E também do Verde Vivo, uma empresa que atua no ramo do paisagismo há mais de 40 anos. E está aqui comigo Rita, que é a co-host aqui do nosso podcast. Olá, pessoal. Estou aqui com a Renata e com o Otávio para falar desse assunto, né, que tem tudo a ver com a arquitetura e com a engenharia. O uso da madeira, que é um uso milenar e que hoje a gente vai ter a oportunidade, junto ao Otávio da Amaru, de aprender e ter conhecimentos mais profundos em relação ao uso da madeira sustentável. E como esse podcast é um podcast que a gente fala tudo relacionado à arquitetura e à engenharia, hoje a gente escolheu um tema que é o uso da madeira sustentável na arquitetura e engenharia. E nada melhor para aqui explanar esse tema aqui junto com a gente, o Otávio, que, como eu falei, ele é sócio-diretor da Amaru Sustentabilidade. E antes da gente começar a falar sobre esse tema, a gente queria saber um pouquinho quem é Otávio Tavares. É bom contar a história, né? Sempre faz parte. E para a gente chegar hoje onde chegou a Amaru, eu sempre gosto de comentar como foi o início dessa trajetória, de onde veio a ideia, como foi a carreira profissional, que eu acho que todo empresário tem uma história para contar. Tem, é verdade. Inclusive, às vezes, são histórias que têm insucessos, que no futuro virou sucesso. Então, assim, a minha carreira, na verdade, eu sou, de formação, sou engenheiro agrônomo, né? Tenho a formação aqui na UFAL, me formei em 1998. Sim. E no primeiro momento eu fui trabalhar com agricultura, certo? Trabalhamos durante 15 anos. Foi? No setor de cana-de-açúcar. Onde, nesse mesmo período dos 15 anos, a gente teve acesso, a gente conviveu, de uma certa forma, com outras culturas, né? Milho, soja e também o próprio eucalipto, né? De onde vem a história da Amaru. Eu digo assim sempre que quando eu trabalhava numa usina aqui em Penedo, a gente teve um desafio de plantar uma área que não produzia cana, uma área era muito ruim, um solo muito pobre. E aí veio essa ideia de plantar eucalipto. A gente nunca tinha plantado, não tinha esse costume aqui em Alagoas. Mas para a gente não abandonar essa área, eu digo, rapaz, vamos fazer mudas. Então, na época, a gente comprou semente, que é coisa que não se faz hoje mais. A gente comprou em sementezinhas de eucalipto, fizemos um viveiro, produzimos mudas e plantamos nessa área. E o eucalipto cresceu, nasceu, cresceu. É uma floresta que cresce lentamente naquela situação lá, porque era um solo muito pobre e tal. E no final das contas, após, eu acho que uns 8 anos de plantado, 9 anos, chegou a hora de colher. Foi onde, assim, quando se... O que é que vai fazer com essa madeira? A gente não tinha ideia, não era praia da gente. A gente trabalhava Esperou quanto tempo? 8? De 8 anos. Poxa. É atípico. Hoje em dia, a colheita do eucalipto, ela varia em torno de 5, 6 anos. Tá. Não muito mais do que isso. Né? Certo. Mas na época, como era uma coisa incipiente, não era uma coisa assim a nível de cultura muito bem explorada, a gente fez para ocupar uma área que estava desocupada. E aí a gente, quando foi tentar comercializar essa madeira no mercado, isso foi, minha gente, há 20 anos atrás, mais ou menos. Houve um boom, assim, um mundo de cliente interessado em comprar. A gente não produzia eucalipto, a gente produzia açúcar e álcool. Eu trabalhava, era funcionário de uma usina. E lá a gente se deparou com assim, vários interessados e aquilo chamou a atenção. E, pô, tem gente que veio de Sergipe, teve cliente que veio de Delmiro Gouveia, teve cliente de Arapiraca. Ô, Otávio, na época eles pretendiam para que uso essa madeira? Fábrica de sofá.
Fábrica de móveis de uma forma geral. Caldeira. Eles queriam a lenha para queimar nas caldeiras e gerar vapor. Tem uma fábrica de tecido, que até hoje existe, em Neópolis, que teve grande interesse. Fábricas de biscoito, de beneficiamento de milho em Arapiraca, para queimar nas caldeiras. E outras queriam serrar madeira para fabricação de móveis e outros usos diversos. E assim, a gente ficou entusiasmado. Mas como não era a praia da gente, deixou passar. Nisso, eu continuei na usina, né? Fui trabalhando esse tempo inteiro e fui transferido para São Paulo e passei quase 8 anos no interior de São Paulo, também trabalhando com cana-de-açúcar. E essa região que eu estava lá em São Paulo já era no extremo oeste, divisa com o Mato Grosso do Sul, onde se estava plantando muito eucalipto. Eita! Para a produção de celulose. Eita, Foi um boom que deu nessa época. O eucalipto lhe cercava. Onde a gente ia, de uma certa forma, né? E aí, em 2008, 2009, eu tive lá nessa cidade, fiquei lá durante um período até 2015. E me deparei, viajava muito na região, visitava muitas fazendas de canas que estavam entrelaçadas com as fazendas de eucalipto, quer queira, quer não. A gente convivia com a área agrícola do vizinho também, o vizinho plantava eucalipto, a gente conhecia de uma certa forma a cultura. O meu sócio atual, né, que ele não está comigo aqui, mas ele ficou mais direcionado aqui em Alagoas, com o grupo que ele trabalhava, a trabalhar realmente na lavoura de eucalipto. E ele descobriu, nas andanças dele aí, nas viagens, nos eventos, uma palestra de uma empresa no qual ele estava fomentando o uso dessa madeira, né, na construção civil. E ele foi quem se interessou e trouxe a ideia para Maceió. Eu tinha conhecimento, né, da área onde eu vivia, justamente foi na época que eu estava voltando de São Paulo para Alagoas. E ele estava com esse negócio na mão e a gente juntou, né, fez uma sociedade, firmamos um negócio para dar o pontapé inicial, certo? No uso, a ideia era trazer a madeira para cá, para construir e vender e comercializar de uma forma geral. A princípio, o que eu vi muito é o quê? O uso do eucalipto no Brasil. Pra você ter ideia, hoje, o Brasil atualmente produz em torno de 76, 77 milhões de hectares de silvicultura. Silvicultura é o cultivo de florestas plantadas. Então, existem várias espécies, não só eucalipto, como pinos, ateca e outras florestas. Desse volume, aproximadamente 75% a 80% é eucalipto, certo? Então, a gente fala aí na faixa de 7 a 8 milhões de hectares cultivados. Isso são dados de 2022, já atualizados. Otávio, só aqui para esclarecer um pouco. Existe o eucalipto, pinos, teca. Isso. Teca é um tipo de madeira? É como se fosse a sucupira, maçaranduba, jatobá, cumaru. São espécies diferentes. Não tem nada a ver a parte botânica uma com a outra. Toda vez eu faço muita questão de frisar isso. Porque é como se você comparasse um pé de laranja com um pé de banana. Não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes. É um pé de alface e um pé de pepino. Né? São plantas diferentes, de botânicas diferentes. E tanto é que a fibra dela é totalmente diferente. E aí, com esse boom do plantio da silvicultura no país, a maior parte dessa madeira hoje é utilizada na celulose. E nessa época que eu estive lá em São Paulo, foi quando deu um boom, construíram-se fábricas imensas. Né? A celulose é um produto que se exporta praticamente para o mundo inteiro. No Mato Grosso do Sul, eles têm muita terra, muita área para expandir. Então, hoje, para você ter ideia, uma grande fábrica de celulose cultiva quase 500 mil de hectares de eucalipto. São áreas assim, tremendas, é uma coisa impressionante. A gente não consegue... Você falou São Paulo, você falou Mato Grosso. Eu estava vizinho, aquela região ali, São Paulo, Mato Grosso, Minas. Que outros estados hoje produzem essa madeira, né? Florestas. Minas é forte, Paraná é forte, Espírito Santo também, Bahia, sul da Bahia. Mais para cima do Nordeste, além Bahia. No Nordeste a gente tem uma fábrica de celulose, salvo engano, no Maranhão, ali na divisa do Maranhão com o Piauí. E aqui em Alagoas, atualmente, há uns 10 anos para cá, está se plantando também o eucalipto com outras finalidades, não no uso na construção. A grande maioria do plantio daqui é para futuramente se instalar uma fábrica de MDF. E você diz, o eucalipto ele tem diversas funcionalidades. Né? Então, um deles que assim, às vezes conhece pouco aqui, que é o uso como carvão vegetal. Isso. Em Minas Gerais, as siderúrgicas do Brasil, quase todas estão instaladas em Minas, né? No interior de Minas, para a produção do ferro-gusa. E aí se planta muita floresta de eucalipto lá em Minas, visando
a fabricação do carvão vegetal que vai ser utilizado no processo de fabricação do ferro gusa. Então, é uma utilidade. Quando você vai para o Mato Grosso do Sul, já vem a celulose, que é para fazer o papel. Né? Não para. Então, assim, a fabricação de papel cada vez mais consome mais papel. Existe muitas florestas voltadas para a fabricação do MDF, MDP, né, que é utilizado na fabricação de mobiliário, que é mais a área da arquitetura. Ô, Otávio, vamos lá. E essas madeiras aqui em cima? Por exemplo, isso aqui seria o quê? Depois a gente vai se explanando aos poucos. Gente, olha, vocês estão vendo assim como o assunto é rico, né? A gente fez uma pergunta aqui ao Otávio, né? Quem é o Otávio? E já estamos aqui, que madeira é essa? Então, vamos lá, vamos seguir assim mais ou menos um roteirinho para que quem está nos ouvindo entenda direitinho o que é essa madeira, o que é uma floresta plantada, né? E entenda todo esse processo até chegar a materiais como, por exemplo, aqui, ó, um porta-celular que é feito pela Amaru, entre outros, né? O uso no mobiliário, em casas. Então, vamos lá. A gente sabe, Otávio, e você acabou de reforçar essa informação, que a madeira sustentável tem um uso muito amplo, né? Você falou aí no uso da celulose na fabricação de papel. A gente sabe que é usado para fabricar na questão de medicamento, na questão, deixa eu ver mais aqui, de cosmético, né? Na produção de energia. Carvão, energia. Vapor, MDF, MDP, construção. Então, é muito amplo, né? É muito amplo. Mas a gente está aqui hoje para falar, né, do uso da madeira sustentável na arquitetura e na engenharia. Aí eu queria que você voltasse e falasse até um pouquinho mais, que você já começou a falar, se existem diferentes tipos de espécie nessas florestas plantadas, quais seriam as mais usadas para esse segmento da arquitetura e da engenharia? Vamos lá. Hoje, a gente está falando aqui de madeira sustentável. Eu queria só dar uma entradazinha falando um pouco da história da madeira na construção no Brasil, que sempre se falou em madeira de lei. Madeira proveniente de florestas, né, diversas. Tanto floresta da Mata Atlântica, do Pará, né, da Amazonas. Então, assim, eu lembro quando eu era menino, meu pai sempre só comprava porta e janela de sucupira. Na época, era a época da sucupira. Hoje a gente já não encontra mais. É madeira de lei. Essa madeira, a madeira que vai durar. Então, realmente, você vai tirar uma árvore de uma floresta que tem 80 anos, 100 anos, sei lá quanto, 200 anos. Realmente é uma madeira muito fibrosa, a madeira que tem uma qualidade totalmente superior. Ninguém vai plantar uma floresta e esperar 100 anos para colher. Isso. Você concorda? Então, tem essa cultura do uso da madeira de lei, que realmente eu nem comparo. Eu faço questão até de dizer para os clientes, né, para os amigos, rapaz, são coisas totalmente diferentes. São madeiras que têm cada um tem um uso específico, tem usos que são similares para as duas, mas tem madeira que tem vida útil mais longa, tem madeira que tem fibras mais densas. Então, assim, tem características de cada uma. Só que a gente resolveu focar o uso da madeira de reflorestamento. A gente não entrou aqui, quando nós começamos com a empresa em 2014, desde o começo a ideia foi sempre trabalhar com madeira de reflorestamento. E o início, quando a gente começou, a ideia foi trabalhar com o eucalipto, que é as madeiras redondas, roliças, que é essa que está aqui, que vocês estão aqui olhando, são de diâmetro diferente, né, como exemplo. E após utilizar o eucalipto, começar a divulgar isso no mercado aqui em Alagoas, veio a demanda, o uso. Então a gente chegava nos escritórios, nas construtoras, nas obras, eles pediam madeira para fazer um deck, madeira para fazer um revestimento de parede, madeira para fazer um forro. E a gente não tinha isso, não tem isso no eucalipto, madeira serrada, quadrada. Então fomos atrás do mercado buscar e encontramos o pinus tratado em autoclave também. Tanto o eucalipto, que a gente trabalha na construção, quanto o pinus, ambos são tratados em autoclave. Daqui para mais na frente eu vou falar o que é esse tratamento, para o pessoal entender o que é. E essa madeira realmente é uma madeira que tem uma vida útil muito longa pelo fato de ser tratada. Então a gente conseguiu juntar o eucalipto com o pinus, que são botânicas diferentes, mas é uma madeira muito parecida. A cor delas é muito parecida. Então quando você faz a mescla das duas
em um determinado projeto, se você não conhecer, você acha que é tudo uma coisa só. Ou tudo eucalipto, ou tudo pinos. Tanto é que a gente já trabalha há muito tempo aqui no mercado e eu faço questão até de dizer ao cliente, de contar a historinha, porque eu fiz tudo eucalipto. Não, tudo não é eucalipto. Lá no seu projeto você tem uma parte em eucalipto, você tem uma parte em pinos. São plantas de botânica diferentes que vêm de regiões totalmente diferentes. O pinos, ele é uma variedade de clima frio. Ele não é adaptado para ser cultivado em áreas quentes. Tem variedades que foram mudadas, clonadas e estão tentando expandir, estão fazendo teste de algumas variedades nas áreas mais quentes, de climas mais áridos, mas hoje o que a gente tem no mercado de produção maior são áreas frias. Então, o pinos você tem ele do Paraná para baixo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tanto é que o nosso fornecedor está em Santa Catarina. E o eucalipto não, você consegue produzir ele no país inteiro. É uma variedade mais adaptada, tanto para o clima mais quente quanto para o clima mais frio. Otávio, você falou aí, né, que a questão do pinus é uma árvore de clima frio e o eucalipto ele é mais adaptável. Mas no uso, a gente pode usar aqui no Nordeste, numa região que as temperaturas são tão altas, com segurança o pinus, a madeira do pinus? Rita, quando a gente trouxe essa madeira para cá, surgiu realmente essa dúvida e essa situação que a gente precisava testar para ver, né? Tanto é que a gente foi visitar, né, as obras de pinos lá no sul, em Santa Catarina mesmo, eles têm umas características um pouco diferentes da arquitetura daqui. E aí a gente viu realmente que o clima lá, por ser mais ameno, a madeira sofre um pouco menos, aqui ela sofre um pouco mais. Você tem aqui um clima de 40 graus, e você sai de dentro de uma piscina e joga uma água fria em cima de um deck de madeira que está com a só pino. Então, essa madeira tende a deformar, a dilatar, a contrair, a fissurar. Então, tem uma série de características que a gente foi testando para ver realmente se tem algum empecilho, algum inconveniente. E eu tenho até um caso de insucesso que eu gosto de relatar, que foi um hotel que a gente fez um piso em madeira e esse hotel foi fazer pegou essa área, esse determinado local e virou área de coffee break, de eventos e tal. Então, muita gente no mesmo espaço e muito sapato de salto agulha, pessoas mais pesadas, começaram a marcar um pouco o deck. Então, a gente foi chamado lá alguns meses depois e viu que tinha umas marcações no deck, que era alguma coisa pesada que estava em cima. Coisa que, se você pegar um deck de IP, né, de cumaru, talvez você não tenha, porque a madeira é muito fibrosa. A madeira de pinos, ela pesa em torno de 20%, 25% a menos. Isso significa que ela é menos fibrosa do que uma madeira de lei. Eu repito, o pino você vai aí para 8, 10 anos de cultivo, o eucalipto 5, 6 anos, uma madeira de lei 80, 100, 100 e tantos anos. Ela se tornaria mais resistente. Deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente tem uma floresta de eucalipto com muito mais anos de plantado, né? Porque o eucalipto, você disse que já começa a colheita aí em torno de 6, 7 anos, 5, 6 anos já começa a fazer. Se eu deixo essa árvore, né, desenvolver mais tempo, a madeira tende a ficar mais fibrosa, mais dura? Mais fibrosa, ela vai fazer o seguinte, a tendência é ela engrossar, crescer mais, engrossar mais e ficar uma madeira mais fibrosa. Só que isso não é viável. O que é que acontece em algumas situações que eu já me deparei com isso? Um determinado produtor plantou lá uma floresta, 100, 200 hectares, e esqueceu. O cara tinha muita grana, não precisava daquela madeira e deixou, e hoje a floresta está com 30 anos, 40. Eu vi uma construção em Santa Catarina que o pessoal me comentou que foi buscar essa madeira no Rio Grande do Sul, numa fazenda de um produtor que tinha árvores com 70, 80 centímetros de diâmetro. Quer dizer, ninguém espera 30 anos para colher uma floresta. E eles foram lá convencer o cara a vender algumas árvores. Pra você ter ideia. Hoje, quem espera colher 30 anos é o plantio de mogno. Hoje já existe o plantio de mogno para florestas plantadas para colher. Então, o mogno tem um valor altíssimo comercial, só que é uma floresta que vai de 25 anos em diante. Então, assim, poucas pessoas estão plantando. A teca, que é uma variedade, a teca nativa, né, proveniente das florestas asiáticas, tropicais, subtropicais, ela é uma variedade que aguenta muita água. Ela é conhecida na Amazonas para a fabricação dos barcos, das embarcações. É uma madeira utilizada nessas lanchas, nesses iates, é a teca. Só que é a teca nativa. Só que estão plantando muita teca no Brasil há nos últimos 20 anos ou mais.
E essa teca está sendo colhida com 10, 12 anos, mais ou menos, e a grande maioria dela está indo toda para a Europa e para a Ásia. Tem mercado garantido. Eles vêm, fomentam o plantio aqui, Rondônia, Mato Grosso do Sul, e eles mesmos vêm buscar a floresta depois de uma determinada idade. E levam a madeira, serram a madeira aqui e levam para lá. Então, assim, a gente está começando a trazer alguma coisa aqui para Alagoas, que a gente também está fomentando esse uso, e a gente vai ter aqui alguma coisa de mobiliário, algum produto de um valor agregado maior, porque a teca ela chega realmente bem mais cara do que o pino, do que o eucalipto. Otávio, essa teca, eu trabalho numa construtora que a gente está trabalhando com forros de varanda com essa nomenclatura, teca. Então, eu acredito... Madeira mesmo, madeira. Então, é um PVC. É um PVC imitando a cor e o desenho da teca. Entendeu? Tá. Existe forro de teca? Existe, mas é coisa rara de você encontrar aqui ainda. Porque, Otávio, se alega que ele é mais resistente à água. Porque como é forro de varanda é impermeabilizada. Então, pode ter alguma falha nessa varanda que ocorre infiltração no apartamento de baixo. Sei. Então, forros de madeiras normais, ela é mais passiva de se danificar. Então, há aquela perda, né, caso tenha alguma falha executiva daquele sistema. Se for uma madeira que resista à água, seja ela qual for, tipo pinos aqui, o forro de pinos está aqui, para vocês verem. Então, seria resistente à água? Essa madeira aqui, toda é uma madeira fininha, obviamente. Não vou colocar nunca uma madeira com essa espessura num deck. É como essa madeira aqui, licença aqui. A gente isso não é usa característica de forro mesmo. essa espessura aqui ó, em deck no Nordeste. Respondendo a sua pergunta. Isso. Lá em Santa Catarina, lá no sul, na parte mais fria do país, eles usam isso aqui para deck em todo lugar. Hotéis, área pública. Só que eu fui utilizar isso aqui e não deu certo, cara. Ela empena mais, ela chega a rachar, quebrar. Ela tem o quê, Otávio? 2 centímetros? 2 centímetros de espessura. Então, aqui a gente vai para 3,5, é quase o dobro de espessura. Agora aqui eu dou a garantia que, mesmo com a condição de clima da gente, a gente consegue ter uma vida útil longa. Então, o simples fato da espessura ser maior, você garante mais resistência e durabilidade. É a questão assim, de experiência, questão estrutural, questão de cálculo, para você dizer que vão, que espessura, que largura de madeira vai adaptada para algum tipo de uso, né? Mas se eu uso no ambiente interno, eu posso usar tranquilamente essa de 2 centímetros, né? Eu trouxe aqui essa daqui, ó. Esse é um assoalho, Rita. Chama de assoalho macho e fêmea, né? Com a largura de 14, eu tenho outro mais fino. E ele tem um encaixe aqui, onde você vai fazer e vai montar para fazer assoalho. Isso daqui é bastante utilizado. E o tamanho, a dimensão dela pode São réguas de 3 metros, geralmente, de comprimento. Então, a largura é padrão. Não é padrão não. Tem largura, espessura e comprimento diferentes. Geralmente o comprimento das réguas é 3 metros. A não ser essa peça aqui, que a gente chama de pranchão. A gente tem ela hoje até, salvo engano, 6 metros de comprimento. Então é uma peça com espessura de 4,5, com largura de 30 centímetros e com comprimento que pode ir até 6 metros. Então, imagina... Isso aqui é um miolo da árvore inteira, né? É uma árvore com 6 metros de altura. Que madeira é essa? Pinos tratados em Essas aqui todas são pinos? Todas essas madeiras quadradas que vocês estão vendo aqui, toda serrada, é o pinos estrutural. E o que eu vejo redondo é eucalipto. Isso aqui eu até fiz questão de trazer, porque assim, não é muito comum aqui no Nordeste ainda o pessoal conhecer. O pessoal já conhece muito o eucalipto, até porque tem muita gente comercializando e usando ele, que é a madeira roliça. Mas a madeira serrada, tratada em autoclave de pinos, ainda é uma coisa nova. Não para o sul do país, né? Existe isso aqui há muito tempo. Você chega hoje lá em Gramado, aquelas lojas, aquelas obras públicas, aquelas fachadas de restaurante, muito usando pinos. E aqui, para o pessoal ainda tem cultura de usar maçaranduba, o jatobá. Então, aos poucos, a gente vem quebrando esse paradigma, né, para poder aplicar essa madeira em diversos usos. Seja no deck, seja numa fachada, seja na coberta de um restaurante, de um hotel, de uma residência, onde se encaixar madeira de lei, a gente tenta substituir. Eu sempre falo de um projeto que fui convidado a visitar, de uma construtora muito grande aqui em Maceió, um projeto de um prédio, e o projeto era todo em maçaranduba. E chegando lá, eu me deparei com eu digo, não, eu não trabalho com maçaranduba. A madeira que eu teria para oferecer é essa daqui.
E na mesma hora o diretor e o corpo técnico olhou, rapaz, isso aqui é pinos? Não, rapaz, isso aqui é para ficar na chuva, tá? É para ficar na chuva mesmo, para levar. Não, mas isso aqui... E aguenta. Eu digo, rapaz, eu garanto a vocês, se eu não der a garantia e se der algum problema, eu venho substituir todinha. Fizemos o orçamento ficou, na época, né, ficou abaixo, né, da madeira de lei, e eles fecharam com a gente, então foi um primeiro projeto de grande porte que a gente conseguiu colocar o Pinos tratado em autoclave num projeto de grande envergadura. E hoje eu visito a obra lá, o prédio já deve estar com 3, 4 anos que foi entregue, nunca tivemos um problema. Problema do dia a dia, um desgaste, né? Manutenção normal, que dá em todo tipo de madeira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual seria a vantagem de eu utilizar na minha obra uma madeira sustentável tipo essa daqui? Qual seria a vantagem que você diria para mim? Fora o custo que você já falou. A sustentabilidade. A primeira. Essa palavrinha, Renata, a palavrinha meio que mágica. Certo. Eu lembro-me bem, em 2014, quando eu comecei a divulgar esse negócio do uso dessa madeira aqui em Alagoas, eu vindo de uma área que não tinha nada a ver com isso, né? Eu vim da agricultura, né? Área de produção de cana-de-açúcar, vinha de uma grande empresa com muitos funcionários e montamos uma estrutura pequena. Eu digo, fiz essas amostras que vocês estão vendo aqui, preparei esse kitzinho e digo, vou começar a visitar alguns amigos, obviamente, né? Tinha uns amigos arquitetos, tinha alguns amigos engenheiros, e visitar o mercado de uma forma geral. E na grande maioria das vezes onde eu cheguei, o pessoal olhou São meio resistentes, né? A resistência de primeira, de bate-ponto, é aquela coisa que você não conhece. Você tem o pino, geralmente, como eu falei, o pinho usado em caixaria, usado em pallet. E tinha, então, essa pegada. E aí a gente queria desmistificar isso. Eu digo, não, pessoal, nós vamos transformar o eucalipto, que vocês estão acostumados a ver fazendo curral, fazendo cerca, estaca para construção rural. Vamos tentar utilizar isso aqui na alta arquitetura, coisas de grife, coisas de portes diferentes. Então, alguns poucos tiveram essa pegada e abraçaram a ideia, e outros disseram, não, rapaz, eu prefiro aguardar, não tem nenhuma demanda para agora. E aí a gente vem na pegada da sustentabilidade, é onde eu queria chegar, que vocês perguntaram, né, o porquê, qual a vantagem, o que é que acontece? Como essa madeira toda é proveniente de área plantada, tem certificação, tem selo do FSC, então isso aí hoje, na construção civil, é muito cobrado, né? Vocês sabem mais até do que eu, né? O uso de materiais sustentáveis, os bancos fomentam esse uso, o governo tem uma certa obrigação de comprar um percentual de material sustentável. Pra você ter ideia, tem empreendimentos aqui em Alagoas que são lançados, eles já pediram até a nossa logomarca para colocar no folder do empreendimento deles, dizendo, eu estou preocupado com o meio ambiente e vou comprar madeira da Amaru. A Amaru é que vai me fornecer todo o material de madeira do meu empreendimento. Então, assim, essa palavra realmente, eu trabalhei muito isso na minha carreira profissional, e depois que eu vim para a Amaru, depois que a gente montou o negócio, eu vi que isso daí cada vez mais está se tornando uma coisa de mais pegada, assim, antigamente eu chegava nas madeireiras aqui em Alagoas, há uns 4, 5 anos atrás, e eu oferecia essa madeira para eles, né? Eu digo, pessoal, eu não vou fornecer madeira para o estado inteiro, vamos criar aqui outras madeireiras que vendessem a madeira. Na verdade, a Amaru hoje, ela não é muito forte na venda, na comercialização de madeira, a gente é muito forte na execução das obras com a nossa madeira, entendeu? Então, eu digo, não, vamos fomentar que as madeireiras outras tenham. Rapaz, impressionante. Não teve uma madeireira, logo no começo, que teve interesse. Só metia a lenha, que não prestava. A madeira que prestava é Massaranduba e Jatobá. Digo, pessoal, vocês estão certos, vocês estão aí nessa área da madeira da Amazonas, desde às vezes do seu bisavô. Mas o mundo está girando e vocês têm que se adaptar. Cara, hoje eu vejo toda madeireira em Alagoas praticamente comercializa eucalipto. E ninguém usava, achava que aquele não prestava. E todo mundo hoje tem. O Pinos, poucos, mas vai chegar com força, não tenho dúvida. Porque depois que você usa... Eu tenho grandes clientes meus aqui, vamos dizer assim, que tem beach clubes aqui que tem 2.000, 3.000 metros quadrados de deck de pinos meu há 4, 5 anos. Entendeu? Que recebe, sei lá, 500 mil turistas por dia.
e estão caminhando ali em cima, estão usando aquela estrutura e o cara está feliz da vida. Então, assim, são casos de sucesso que está aqui. Não é mais um exemplo que veio do lado de Santa Catarina, é um exemplo daqui. Otávio, e a título de manutenção, né? A gente faz a instalação dessas madeiras, seja no deck, seja pergolado, enfim. E a título de manutenção, qual é o custo para quem está adquirindo esse material a título de manutenção preventiva de um material tipo esse? O que é que eu sempre comento? Tudo que você vai usar como material de construção, você num dia vai ter que dar uma manutenção. Coisas demoram um pouco mais, né? Alguns outros demoram um pouco menos. A madeira não é diferente. Quem opta por usar madeira, vamos dizer, um deck. Eu não vou comparar nunca um deck de porcelanato com um deck de madeira. Né? Não vou comparar nem na beleza, nem na pegada, nem na manutenção. Quem não quer ter trabalho, não quer ter manutenção, ele vai fazer um porcelanato, ele vai fazer um material outro qualquer. A madeira tem que ter uma aplicação pelo menos a cada 1 ou 2 anos, dependendo do uso. Tá. Um exemplo, eu faço um playground, um brinquedinho, e jogo na beira da praia, onde tem 200, 300 crianças por dia passando naquele brinquedo. Eu faço um equipamento, um playground, e coloco dentro de um condomínio, que tem uma quantidade infinitas vezes menor. Então, assim, o uso daquilo ali pode se desgastar mais, pode se desgastar menos. Mas a madeira, assim, de uma forma geral, tem manutenção. Ela precisa de uma aplicação. Eu trabalho muito com o osmocolo, que é um stem de uma fábrica chamada Montana Química. A gente até trouxe aqui, né, um leque de cores dele aqui. Então, a gente trabalha com diversas cores de osmocolo. O stem, ele é um produto que não é verniz. Ele é um segmento diferente, tanto é que ele é mais caro que o verniz. O que é que acontece? Você, quando compra um projeto de alguém, o cara que vai instalar o teu projeto, ele quer, na maioria das vezes, ganhar um pouco mais. Então, ele vai trabalhar com um produto com uma qualidade inferior, mais barato. Eu sou o contrário. Eu trabalho com o mais caro que tem no mercado. O melhor. O melhor que tem. Mas eu friso que estou usando isso e que digo, ó, no futuro não precisa lixar para dar manutenção. Você vai aplicar uma demão por cima do osmocolo antigo. Tá. Entendeu? Então, ele tem uma vida útil para levar sol e chuva tremenda. É um verniz, É um stem, ele é um impregnador de madeira. O verniz, ele forma uma película em cima da madeira. E com o tempo, levando sol, ele vai craquelando. Craquelando que fosse rachando. Isso. E fica feio. Você tem que lixar, tirar aquele verniz velho. O stem não, o stem impregna nas fibras da madeira. E o que é que vai acontecer com o sol? Ele vai queimar. Ele vai fazer aquele aspecto alteração fosco. de cor. Com o tempo ele vai queimando, até ficar meio esbranquiçado. É a hora que você vir aplicar uma segunda demão. Não precisa lixar nada. Não, isso não. Alguns casos, vamos dizer, tem casos que o deck está embaixo de uma árvore e cai muita sujeira, entendeu? E vai manchando o deck. Aí realmente teria que dar uma lixada. Alguns casos que alguma rachadura, que tem alguma farpa que vem levantar, você tem que dar uma lixada ali naqueles pontos. Mas são coisas pontuais. Agora, aqui de uma forma geral, tem manutenção. Se você optar por usar madeira, eu estou falando assim muito de deck, mas qualquer seja ela. Claro, se for uma área coberta, vamos dizer, uma estrutura de coberta de uma varanda, você vai ter um telhado em cima daquilo ali. Então, aquela madeira não está levando sol, não está levando chuva. Eu tive numa casa recente agora no Aldebaran, de um cliente que eu fiz, acho que no primeiro ano da minha empresa, em 2015, 2014. Então, eu voltei lá agora, eu achava que ia me deparar com uma situação, não tinha o que fazer. Fazem 8 anos. Ela simplesmente me chamou para eu ampliar a área coberta da casa dela. Estava perfeita. Demandando uma aplicação de osmocolo aqui, acolá, uma área ficou com lodo porque molhou muito, não sei, mas bem, a madeira está lá intacta. Não tinha nada de rastro assim, de cupim, não tinha rastro de nenhuma podridão. Então, assim, e outra coisa que eu sempre digo, pô, fique de olho na sua madeira, porque às vezes eu já peguei cupim comendo maçaranduba. Não é isso, doutora? Lembra que a gente teve eu estou aqui ouvindo o Otávio, né? E assim, eu adoro madeira. Adoro. E o Otávio eu conheço já há algum tempo. Como arquiteta, sou uma indicadora da empresa dele. Assim, toda vez que eu penso em madeira, eu penso na Amaru. É a primeira que vem em mente, né? Pela questão da sustentabilidade, pela questão da disponibilidade da empresa de se adequar aos nossos projetos como arquitetos, né? Eles são muito disponíveis. Gostam de sentar com a gente para discutir cada projeto, para trazer para a gente a melhor solução para aquele projeto. E eu sou uma consumidora de madeira. Se eu pudesse ter um sobrenome e fosse escolher, se eu pudesse escolher meu sobrenome, era Madeira, né? E eu tenho na minha casa um deck, o meu é
Cadê, Otávio? Eu acho que o senhor não está nem aqui, a amostra dele. Mas eu acho que ele é sim, algo parecido com esse aqui, Isso. né? Ele é fininho, porque é uma área coberta. E o Otávio me disse, quando eu fiz lá esse deck, que eu todo ano precisava fazer uma manutenção. Tem quase 3, 0 manutenção. Né? Se você tiver uma área, como você disse, não leva sol e chuva, Isso. é outra pegada. A madeira sofre muito realmente levando sol e chuva. Exatamente. E qual é a manutenção que você faz nela dia a dia, né? Do uso? Manutenção, Zero. assim, né? Limpeza normal e um pano úmido com água. Só. Só. Sabão neutro quando Só. for preciso, entendeu? Só e só. Essa história de botar cera, Não, enceradeira. não, isso é coisa das nossas avós, né? Não, Eu tem tô lhe isso vendo não. você fazendo isso. Ô, Rita, e outra que eu faço questão de falar, a gente comenta muito. Eu digo, a madeira, ela tem uns veios, tá vendo essas marcas daqui, né? Uma marca escura, uma mais Isso. clara. Vê essa daqui maior, como ela tem esses veios. Isso. O que eu sempre comento, né? Cada um tem um gosto, obviamente. Eu digo, bicho, a gente tem que destacar isso aqui. Que isso faz parte da botânica dessa planta aqui. Isso. Não são todas as botânicas. Você pegar uma madeira de cumaru, ela é muito mais escura e ela não tem esses veios, ela é mais uniforme. Então, se a madeira tem esses veios, a gente tem que mostrar isso aqui. Isso. Eu acho assim, eu gosto sempre de trabalhar com o osmocolo em umas tonalidades mais claras. Né? Não Um descaracterizar. natural, entendeu? Isso. Um castanho, um incolor, porque a gente vai partir e deixar a madeira numa cor meio que natural. Se eu pego ela e jogo um osmocolo black, que é um preto, entendeu? Você Cobriu vai esconder tudo. tudo aquilo ali. É. Não é uma coisa tão legal para esse tipo de madeira, tá entendendo? Sempre... Ô, Otávio, e outra coisa é quando você vai montar um piso, não necessariamente ele vai ficar todo igual, por conta dessas características que você acabou de falar aí agora. Não é isso? Isso aqui, eu digo, é a digital da madeira. Cada madeira é sendo digital. Olha se isso aqui não parece com o dedão da gente. Isso. Isso aqui são os anéis, meu amigo, de crescimento da planta. A planta cresce aqui, ela vai crescendo. Então, você vai vendo, geralmente é o inverno e o verão. Então, são anéis de crescimento que você tem. Eles vêm até aqui, a parte externa, e expõem esse painel. A gente tem esse painel ripado aqui, ó, que hoje assim, é muito utilizado no mercado, né? A gente vê muito isso aqui de MDF. Vê muito isso aqui de MDF, a gente vê também ele de plástico. Isso aqui a gente tem um painel de madeira maciça. Isso foi uma demanda nossa aqui de Alagoas. O nosso fornecedor de pinos fica em Santa Catarina, que é a Terra Sol, e eles não tinham esse produto. E aí, por uma demanda nossa, eles criaram, mandaram para aqui, e hoje eles fornecem para o Brasil todo a febre. Porque a gente usa muito para forro, isso aqui a gente usa muito para painel de parede, e fica tão bom. Parede externa, inclusive, fachada eu fiz fachada em casa, fachada de loja, entendeu? Tudo com essa madeira aqui tá lá, cara, perfeito. Agora, todo ano, ou a cada 2 anos, aplicar um osmocolo para proteger ela. Você pode usar essa madeira, por exemplo, numa cozinha, numa parede que não seja tão perto, por exemplo, da parte gordurosa da cozinha. Você pode usar como um detalhe. Em um lavabo menos usado, que não precise estar lavando toda hora, você pode usar essa madeira, esse painel. Usamos, né? Eita, a gente até já usou. E deixa eu dar uma dica aqui a vocês, viu? Nesse projeto que o Otávio falou, tem aqui justamente esse baixo relevo, aí colocamos uma fita de LED. Mas ficou um show. O lavabo aceso é um espetáculo. Muito bacana. Ô, Otávio, e o custo para eu fazer um painel ripado com essa madeira? Renata, ele é muito mais caro que se eu fizer em MDF? Não. Hoje, Renata, assim, eu comparo a madeira de pinos com a madeira que seja ela qual for, madeira, né? Não comparar com o MDF, eu acho que o MDF ainda deve estar até mais caro. Mas o MDF tem a limitação dele, né? Que ele só pode ser usado em área seca. Isso. A madeira da gente ela pode ser usada em área seca e área molhada. E eu comparo ela com o custo de madeira de lei. Então, hoje está mais barato, hoje é bem mais acessível a madeira de reflorestamento, porque a madeira de lei de uns 2 anos para cá subiu muito o preço. Então, assim, a gente compara hoje. Eu não usava muito a madeira estrutural de pinos, porque ela chegava num preço muito caro. Eu trago essa madeira de 3.000 quilômetros daqui, né? 3.900 quilômetros daqui. Então, um frete hoje pega, assim, ele faz parte aí de uns 25% do preço da composição do preço da madeira posto aqui em Alagoas. Então, ele representa muito. Então, o preço dela não chega barato, mas hoje, atualmente, ela está mais em conta do que a madeira de lei. Entendeu? Então, é viável. Ô, Otávio, em relação ao uso da madeira de lei, né, você falou em relação ao eucalipto, por exemplo, que ele é uma madeira tratada, né, por autoclave.
Como é esse processo de tratamento? E a outra pergunta que eu queria te fazer é: eucalipto, pinos e a teca. Quais são os maiores usos? Assim, por exemplo, a teca é mais indicada para tal uso, o pinos é mais para tal uso. Como era que a gente poderia dar uma dica a quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre o uso mais adequado de cada madeira para o seu devido uso? Certo. Vamos lá. O autoclave, o tratamento em autoclave, é um tratamento que é dado... Já vem no Brasil, acho uns 40 anos que eles fazem esse tipo de tratamento nessa madeira para dar vida útil a ela. A madeira de pinos, tanto de pinos quanto de eucalipto, é uma madeira mais mole que é suscetível aos insetos xilófagos, que são insetos que se alimentam de madeira. Seja ele uma broca, seja ele o cupim, seja ele um fungo. E o autoclave nada mais é do que você impregnar nessa madeira um produto químico, né? É o CCA. Essa madeira é colocada dentro de um autoclave mesmo. Um autoclave nada mais é do que uma imensa panela de pressão. Não sei se vocês já viram, né? Então, eles dão um vácuo para tirar o ar dos poros dessa madeira. Quando eles esvaziam esses poros, eles injetam um produto químico e dão uma pressão. Então, sob pressão, esse produto é impregnado, né? Tem um tempo, durante tantas horas, tá? Depois eles tiram essa madeira de dentro do autoclave, ela vai escorrer, o excesso do produto, vai para uma câmara de secagem, a madeira tem que estar seca, tem todo um procedimento para tratar, né, a madeira. Certo. Não é todo mundo que... Você tem ideia hoje, pessoal? Eu só fico impressionado. Eu digo, hoje, no Brasil, eu estava fazendo uma informação dessa recente. Existe mais de 300 usinas tratando madeira no Brasil. Da Bahia para o Maranhão, que eu conheço, só tem 2. Da Bahia até o Maranhão. O resto estão todas da Bahia para baixo. Minas tem diversas usinas de tratamento, Paraná tem diversas, São Paulo tem diversas. Então, assim, o tratamento químico é quem dá essa vida útil e quem dá essa garantia, que eles chegam a dar garantia, vamos dizer assim, de 10 a 15 anos, dependendo do uso. Então, é garantia, vai durar quanto tempo? Pode durar 20, 30, 40 anos. Se eles dão garantia de 10, 15, né? As usinas de tratamento, desde que seja feito um tratamento bem feito. Aí é onde está também a pegadinha. Tem gente que usa menos produto químico, né, no tratamento por metro cúbico de madeira. Então, a madeira não vai estar imunizada como deveria estar. A gente aplica uns testes aqui. Por isso que nós temos fornecedores cativos. Eu não costumo comprar madeira de todo mundo por causa de preço. Não é isso. A gente cadastra, visita, cadastra, testa e acompanha a qualidade de cada fornecedor nosso. Então, a gente tem sempre os mesmos. Eu sei onde reclamar, eu sei onde pedir uma garantia, eu sei o que foi bom e o que foi ruim. Já mandaram alguma coisa ruim, aqui acolá chega. Uma madeira, que, um exemplo, uma máquina uma vez foi de cascar, porque a máquina, não sei se vocês já viram como é que colhe essas florestas, tem uma máquina que descasca a madeira no campo. Então, essa máquina teve um problema e ela saiu ferindo a madeira. E eles trataram essa madeira, meteram no caminhão, quer dizer, quando descarregou foi na minha fábrica. E eu olhei e disse, caraca, eu estou aqui com 100 e tantos pilares, todo com esse defeito, não vou devolver. Aí chegamos num acordo, mas foi uma única vez. Então, assim, eu não vou só por preço. Eu vou pela qualidade, pela questão da entrega, pela certificação que eles têm. O Amaru, vamos falar do eucalipto. O Amaru, eles têm um selo do FSC, que é um selo de produção, né? Que eles certificam e rastreiam a produção dessa madeira inteira. Então, a madeira é batizada de Amaru. Isso é uma variedade de eucalipto, né? Existe hoje no Brasil mais de 2.000 variedades. Isso, todo ano, eles fazem trabalhos genéticos de melhoramento de planta para chegar em espécies mais apropriadas para o seu uso. Um exemplo, eu produzo celulose. Bicho, eu tenho que fabricar, eu tenho que criar variedades que sejam mais adaptadas à produção de celulose. Eu tenho que fabricar madeira mais adaptada à formação de carvão. Eu quero muita fibra, porque a fibra é que vai fazer um carvão de maior qualidade, que vai demorar muito a queimar. Ou seja, eles criaram a madeira, a plantar é o meu carro-chefe, né, quem fornece a madeira para mim, criaram várias variedades, eles têm lá vários clones, a gente chama de clones, né? E um dos clones batizaram o nome de Amaru. Amaru por conta da sua empresa? Não. Por conta dele, é o contrário. Eu peguei o nome dele, na verdade, né? Eles criaram uma variedade, né? Clonaram essas plantas, tem lá uns 30 mil hectares plantados com essa variedade, e aí batizaram ela de Amaru. E pediram a gente, de alguma forma, para a gente colocar
na nossa revenda, não só a nossa. Você vai ver um Amaru em Sergipe, você vai ver um Amaru em Belo Horizonte, você vai ver um Amaru lá no Goiás, mas não é nossa. Entendeu? Cada um colocou uma marca diferente, mas que contém o nome Amaru de alguma forma. Então, é a variedade do eucalipto, certo? É bom frisar. E assim, o Pinus é outra coisa que não tem nada a ver com isso aqui. Aí você me perguntou, e qual é a vantagem de usar uma e outra, onde deve se utilizar? A teca é uma variedade, é uma planta assim, de cultivo mais nova. Não existe teca cultivada, vamos dizer, há 30, 40 anos. É uma coisa que vem sendo colhida aí, sei lá, 15 anos para cá, mais ou menos isso, em escalas maiores, né? E aí, o que a gente vê? A gente não tem confiança em jogar a teca para a área externa ainda. Tá. Otávio, mas será uma madeira que é utilizada em embarcação. É a teca nativa, 100 anos, 200 anos. Essa de reflorestamento, não. Tá. Ela tem muito brancal, que a gente chama de brancal, que é a parte mole, a parte branca da madeira. Você vê ela, inclusive você vê aquele desenho, aquela parte branca dela é uma parte que é mais suscetível. Então, a gente não recomenda hoje usar essa teca em área externa. Onde é que a gente está trazendo, aos poucos a gente vai entrar forte? Na parte de mobiliário, para a área interna, né? Móveis soltos, fabricar mesas, aparadores, mesa de canto, poltrona, cadeira. Então, levar ela nessa linha de fabricação e estão vendo a viabilidade de tratar essa madeira também em autoclave. Quer dizer que a teca não é tratada ainda em autoclave? Não. Ela é mais cara, Rita. E se trata. É uma questão financeira. Ela vai chegar aqui ou lá mesmo num preço maior do que a madeira de lei. Então, ela não vai ter mercado para ela. Tá. Tá entendendo? Assim, é uma questão que eles estão tentando alinhar. Enquanto isso, a gente está trazendo e fomentando o uso dela em área interna. Né? A Amaru trabalha com a teca? Pouco, mas trabalha já. Já deu pontapé inicial faz 1 ano e meio para cá. A gente começou a trazer uns painéis de teca, umas peças soltas para começar a fabricar mobiliário, porque agrega mais valor. Como ela é mais cara, se eu for jogar ela num forro, jogar ela num painel, ela talvez fique muito cara e inviabilize. Então, eu prefiro jogar ela num mobiliário. Você falou aí em mobiliário, em mesa. Eu fiquei curiosa com a mesa que a gente comprou para o outro estúdio. Que material é aquele? Pinos. Toda em pinos, tratada a mesa redonda com diâmetro de 1,40 m, salvo engano. E a gente fez uma base diferente, até criada e solicitada pela Rita, né? Então, foi uma mesa que ficou diferente. Foi a primeira base que a gente fez naquele formato, naquele modelo. E ficou bem firme, bem legal. Então, assim, vocês vão ver a mesa amanhã, a gente está entregando. Uma das preocupações de Jaelson era porque a mesa pudesse ficar bamba. A Rita especificou ela redonda, né, com aquele tampo. E ele disse, Natinha, ela vai ficar bamba. Vai ficar alta? Não, ela ficou bem firme. Pelo contrário, a base que a gente fez nela, ela ficou uma base diferente e deu a firmeza. E até eu vi lá na fábrica, lá achei ela diferente e vou copiar ela. Pode copiar. Vou pedir licença. Vou cobrar, viu? E só para terminar, o uso do Pinus e do eucalipto. Então, o eucalipto, quando são peças redondas, a gente está usando ele muito para a parte de construção. Né? A parte estrutural de residências, de cobertas, de decks, de piers. Então, a parte estrutural vai muito eucalipto e também alguma coisa de móveis. Isso faz uma mistura dele com o Pinus. Então, estruturalmente, a gente trabalha com eucalipto nos playgrounds. Vamos dizer assim, eu faço um banco. O assento do banco, o encosto, eu faço com régua de Pinus e a parte estrutural do banco eu faço toda com eucalipto. Essa mistura que Essa você mistura disse. aí, exato. Um carramanchão. Qual é a madeira que você mais indica? Eu hoje uso mais o eucalipto. Pode fazer de Pinus? Pode fazer também. Só que o Pinus hoje, ele deve custar uns 25%, mais ou menos 30% mais caro do que o eucalipto. Mas tem gente que quer especificar o projeto a madeira serrada, ela não quer a redonda. Beleza, vamos para o Pinus. Então, o Pinus tem todas as bitolas praticamente que a gente tem na Massaranduba, no Jatobá, a gente vai ter ela no Pinus. Então, a gente pode especificar e fabricar uma coberta, um carramanchão, um pergola, todo ela em Pinus. Mas hoje eu uso muito o eucalipto ainda. Certo. Outra pergunta. Por exemplo, um carramanchão ou qualquer elemento vertical que a gente queira trabalhar na área externa, como um pilar. Bom, eu posso pegar esta coluna em madeira, seja ela em Pinus ou seja ela em eucalipto, e fincar ela no próprio solo natural? Rita, tem situações que a gente engasta, chama de engastar. Engastar, isso. E tem situações que a gente não engasta. Assim, se houver possibilidade de não engastar, é o mais recomendado. Um exemplo. Aqui a gente não tem muita cultura ainda de construir casas.
Lá no sul e sudeste é muito comum a estrutura da casa ser toda de eucalipto. E os fechamentos vem alvenaria, vem madeira, vem outros materiais. E esses eucaliptos, assim, na maioria das vezes, eles não são engastados. Eu estive visitando lá algumas obras e eles preferem, para evitar um apodrecimento, uma vida útil mais uma redução da vida útil, vamos dizer assim. Vai durar 20, 30 anos. Sim, mas se eu puder durar 100? Isso. E se eu puder deixar ela do lado de fora, como é que eu faço? Existe técnica para isso? Existe. Claro, tem situações que eu não consigo deixar de engastar no chão. O que é que eu faço? A Montana Química, falando novamente da Montana que fabrica o osmocolo, ela produz um material chamado xiloblock. É como se fosse um emborrachado, vamos chamar assim, um pinche. Um emborrachado que a gente aplica no pé desse pilar para engastar esse pilar e esse pilar ter uma vida útil bem maior. Então, assim, a gente tem essa preocupação, né, em aumentar a vida útil. Já tive problemas em outras situações, né, de apodrecer ou de estragar com um pouco de precocidade. Quando eu falo precocidade, pessoal, é 8 anos, é 7 anos, é 10 anos, entendeu? Não é 1 ano, 2, não. Mas então, também já é teve, uma vida útil... que deveria ser bem mais. Então, se eu puder não engastar, né, eu não engasto. Se não tiver alternativa, eu vou engastar e coloco o xiloblock. Eu, quando eu fui, aí voltando lá a São Paulo, quando eu morei lá, eu fui plantar cana e tive que desmontar muita cerca. E a cerca de lá, os cercados, são tudo com estacas de eucalipto. Eu vi cerca do lado com 25, 30 anos. A gente arrancava os pilares do chão, o pilar estava perfeito. Intacto. Então, foi daí que eu vi, não, tem segurança, desde que você tenha um fornecedor idôneo, uma variedade de eucalipto que não tenha muito problema. Porque o que é que acontece hoje? Você pega qualquer variedade, uma variedade que foi criada em laboratório e foi plantada para fornecer carvão. Não, eu vou tratar ela agora e vou vender como madeira de construção civil. Então, são coisas... Um exemplo. Você já deve ter percebido que o eucalipto que se vende por aí, a grande maioria tem uma chapa metálica. Sim. Aqui nessa ponta. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, 90% ou mais dele tem que ter essa chapa metálica. Por quê, Otávio? Aquele ali chama-se chapa anti-racha. Porque existe uma característica genética no eucalipto. A partir do momento que você... Está aqui a árvore, vamos lá que seja a árvore aqui. Você cortou ela aqui, isso aqui vai fazer isso. Vai abrir mesmo, você vai abrir como se fosse uma flor. Ele vai rachar todinha e vai abrir como uma flor. Mas porque eu cortei ela fininha, né? Se você cortar ela aqui grossa, ela não ia rachar. E também pode rachar, mas ela rachou isso aqui e parou. O outro não, ele não para mais. Ele vai rachar hoje aqui, daqui a um mês ele está um pouquinho mais, daqui a 3 meses. Então, assim, o amaru, eles tiraram essa característica genética da planta. Isso é trabalho de melhoramento genético. É onde está hoje o trabalho desses pesquisadores, da Embrapa, que adaptou uma variedade de uva para ser plantada em Petrolina. É isso aí. Então, o amaru não tem essa característica de rachar na ponta. Ele não tem a chapa metálica. O que é que acontece aqui no Nordeste? Me chamaram em muitas obras para ver que as chapas estão ficando todas enferrujadas, estragadas com 2 anos, 3 anos, que tem que substituir. Muitas delas se enferrujou, caiu e a madeira abriu. Certo. Eu digo, não tem mais o que fazer, cara. É substituir. Ou, quando for comprar, tentar comprar uma chapa metálica inox ou galvanizada, que você tenha vida útil longa por causa da maresia. Tá. Agora, Otávio, só para deixar claro, você falou que toda madeira de eucalipto tem aquela chapa? Toda não, né? 95%. O amaru, que é que a gente trabalha, ele não tem. Tá. Porque ele é fruto, eu falei, né, de um melhoramento genético que ele tirou essa característica. Então, a madeira da gente... Em todas as nossas obras, vocês andarem aí na orla, aqui em Maceió, na orla quase toda é material nosso, né? Todos os abrigos de passageiros, os playgrounds, caramanchões, uma série de equipamentos. Então você não vai ver chapa metálica em canto nenhum. Onde você vê chapa metálica é porque não é nosso produto. Essa é uma característica nossa. Então, a chapa, assim, quer não, ela deixa, acho, um aspecto diferente, né? Não é mais feio, mas ela deixa um aspecto diferente. E ela tem essa característica de enferrujar com facilidade por conta da nossa maresia. Um grande problema, assim, que a gente tem uma preocupação grande aqui é a ferragem que a gente usa nas obras. É uma coisa que a gente tem uma preocupação, que eu tive problema no início da formação da empresa, e a gente rapidamente resolveu e substituiu. Daí para frente a gente só usa material inox e galvanizado a fogo, porque a maresia daqui não dá trégua. A madeira está perfeita e simplesmente a mesa se desmancha. Porque
parafuso, sei lá, prego, que você usou nela, ele com 2 anos, 3 anos está oxidado. Então, a grande maioria do pessoal daqui não usa. Eu vejo vários projetos nisso aí. Otávio, então vamos lá. Você recomenda essas madeiras sustentáveis para servir como elemento estrutural de vigas ou pilares na construção civil? Com certeza. Com certeza. Renata, a gente não tem muito essa cultura aqui ainda. Eu até vejo dizendo a Rita, a gente tem que fazer uma viagem para visitar umas obras lá no sul, sudeste, de vez em quando eu estou indo. E você vê como, até na Bahia, Bahia mesmo, todo o litoral, principalmente o sul da Bahia, ali o norte também, ali perto de Salvador para cima, eu esqueci. Mas, bem, tem muitas construções hoje que é utilizado na estrutura inteira da casa, do hotel, da pousada, do clube. Toda a estrutura de madeira. E edifícios também? Existe. No Brasil ainda não. Mas a madeira está partindo para... Eu vou dizer a você, hoje deve ter prédio com 12, 15 andares já edificado todo em madeira. Todo em madeira. Otávio, eu tive recentemente em Praia do Forte. Praia do Forte, isso aí na Bahia. Né? É impressionante o uso da madeira lá. Impressionante. Toda a construção, colunas, né, vigas, escada 100% de madeira. Madeira, né? Isso aí. Esquadrias, portas, né, forro, coberta. Impressionante. Todo ele na madeira. É isso que eu quero trazer. Rita, assim, vai ser um outro passo que a gente vem dar aqui. A tendência da gente é trazer mais esse modelo construtivo, focado nos chalés, entendeu? Nos quiosques, coisas de porte pequeno, porte médio, porte grande, contanto que a gente traga, assim, quebre muito esse paradigma. A gente chega num condomínio de beira de praia desse aqui, vamos dizer, da Barra de São Miguel, a gente vê uma platibanda para todo lado. Isso. Hoje é o modelo comum de construção. É feio? Não é que é feio, não. Mas se a gente chegar ali e colocar uma casa de madeira, vai chocar dentro do condomínio. Tá entendendo? E assim, dependendo da arquitetura, dependendo do layout, claro, não é uma casa toda em madeira. Ela vai ter vidro, ela pode ter alvenaria, algum fechamento, ela pode ter um deck do lado de fora em madeira. Ou seja, harmonizar um projeto que vai ficar perfeito. Eu já vi mansões, grandes projetos lá no exterior de São Paulo, em Belo Horizonte mesmo, fui visitar condomínios fantásticos em eucalipto. Otávio, assim, né, o uso da madeira, né, como é um elemento natural, né, transmite para a gente tranquilidade, né, dá um ar de sossego, um piso em madeira com conforto, né? Você vê um piso de madeira, você tem vontade de pisar no chão. Né? Me pediram uma vez, Rita, para fazer um piso de um box. Já pensou? Não, a pousada inteira. Todos os boxes. Era piso em madeira, porque a gente, quando pisa na madeira, se sente bem. Isso, então, sem dúvida. Geralmente a pessoa está descalça quando está tomando banho. Então, o hotel pediu, e até hoje eu devo estar... Essa pousada deve ter uns 5, 6 anos, e os pisos dela são todos de pinos. Entendeu? Claro, dá uma manutenção um pouco maior, porque leva muita água, mas está lá inteiro e eles dizem que é um sucesso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Do eucalipto, do pinus, por exemplo, qual é a altura ou extensão máxima que eu chego a ter com a madeira de pinus? Por exemplo, eu posso ter uma viga de até quantos metros? Qual é o diâmetro máximo do eucalipto que eu consigo ter para uma coluna, para um pilar, para uma viga? De cada uma, qual é a informação que você pode passar para a gente? Vamos começar pelo eucalipto. Pra você ter ideia, as distribuidoras de energia lá do Centro-Sul é muito comum ter poste de alta tensão em madeira de eucalipto. Eu nunca vi isso aqui no Nordeste. Não que existe. Altura seria essa? Lá você vê postes com 10 metros, 12 metros. E o diâmetro, tem ideia? Poste tem uma norma, Rita, que, salvo engano, é em torno de uns 25. Certo. Mas, assim, existe madeira até 40, 45. Claro, é uma coisa atípica. Você compra por encomenda. Você não vai chegar numa madeireira lá e ter um monte de tora com diâmetro de 40, 50. Mas que existir, existe. E o comprimento máximo, eu sempre falo em 12 metros, porque geralmente é o tamanho de uma carreta. É o que dá para trazer numa carreta, se for para trazer para aqui. Você pode cortar uma árvore maior? Pode, mas para transportar fica mais difícil. Então, eu falo 12 metros de comprimento com diâmetro até 40. É comum? Não.
Porque um peso, ninguém consegue nem manusear isso aí. Tem que ser tudo com um caminhão muque, né? Para manusear. Então, não é muito comum no eucalipto peças tão grossas, a não ser projetos específicos. Um exemplo, o Enotel, lá em Porto de Galinha, se vocês já foram lá, você vê que tem uns pilares lá, uma coisa tremenda, assim, pilar de 50 centímetros, 60, enorme. Então, aquilo é uma coisa que foi encomendada. Como eu digo, eles vão atrás de florestas antigas, né? As árvores que estão plantadas, minha gente, nas bordas dos lotes, elas crescem mais, elas engrossam mais. Por quê? Porque ela leva mais sol. Ah, tá. Nos Você lotes tem da floresta. Um talhão de eucalipto. As Sim. árvores da borda, ela cresce mais. E também, quando você planta as florestas com as árvores mais distantes uma das outras, ela tende a crescer mais e engrossar mais. Que é o chamado espaçamento de plantio. Certo. Você espaça mais para ter madeira mais grossa. Também é uma característica. Então, o eucalipto é isso. O pinus, ele também segue uma ideia similar. Entendeu? O pranchão hoje, que eu falei, o maior que a gente vai ter hoje é 6 metros de comprimento. E não é muito comum, assim, não é muito fácil de ter. Eu quero que eu faça um pedido, vamos ver, de 300 pranchões. Eles não vão ter. Como geralmente 30, 40, 60 a cada mês, a cada 2 meses. Então, o que é o mais fácil de se extrair? Peças mais finas, de espessura menor, com um comprimento em torno de 3 metros. Mas se você quiser uma peça de encomenda, né, um pranchão maior, ou essa viga aqui mesmo, acho que, salvo engano, ela vai ter até também 6 metros. Essa daqui tem 15 por 15. Eu tenho esse pilar aqui 20 por 20. Entendeu? Ele pode ir também no tamanho maior. Certo. Então, é questão de assim, tem um limite, na verdade. E para o cálculo, e para a construção, você sempre se preocupar com o cálculo estrutural. Outra coisa, você calcula na maçaranduba é diferente de calcular no pinus, no eucalipto. Então, você tem que ter software ou tem que ter alguém com experiência para dimensionar com esse tipo de madeira que tem uma fibra menor. É uma engenharia específica, né, Otávio? Exatamente. Tem que se procurar um engenheiro calculista especializado no uso da madeira para construção civil, né? Não podemos sair usando madeira aí de qualquer jeito, sem esse cuidado de ter esse cálculo estrutural. Muito. Chega projeto para mim, às vezes, assim, fora, ou exagerado demais, onde vai onerar muito o projeto, ou muito menor do que deve ser o diâmetro mínimo. Então, assim, corre-se o risco. Então, quando uma coisa é além do nosso conhecimento, nós temos uma pessoa que fica em São Paulo, que é o Rodrigo, que nos dá essa assessoria. Ele é um cara que calcula, é um cara que dimensiona, que cria, e ele faz toda a parte técnica. No caso, quando a gente não consegue resolver uma coisa assim acima do nível de conhecimento nosso, a gente tem o suporte dele, as nossas obras. Gente, você veja que assunto vasto, né? A gente tem papo aqui, tem assunto para tratar, para muito mais do que um podcast, né? Otávio, veja só, a gente queria abrir agora um espaço para você falar um pouco da tua empresa, onde é que a gente acha a Amaru, rede social da Amaru, teus contatos, o contato do teu sócio, do Shirlan. Como é que o consumidor, o arquiteto, o engenheiro encontra a Amaru? A Amaru, até então, a gente não tem loja, Rita, né? Por incrível que pareça. O pessoal, onde é a loja? A gente não tem loja. A gente tem uma fábrica, né, que fica situada na Barra Nova. Tem um escritório lá que a gente, assim, agendando, pode receber. E, na verdade, fábrica é um lugar de muito barulho, muita poeira. Então, assim, muita gente que vai lá não se adapta à realidade. Eu tenho que, às vezes, parar a produção para poder receber alguém. Então, não é muito comum a gente receber, a não ser uma visita agendada para levar um arquiteto, levar um cliente, levar algum engenheiro para conhecer, para ver uma bitola, para definir algum tipo de projeto. Não tem problema. Então, a gente não tem uma loja física. A gente hoje atende pelo WhatsApp, né? A gente tem um site, né? Tem o Instagram da Amaru, um Instagram assim, muito rico, né? A gente deve ter aí, eu nem sei mais, 2, 3 mil fotos de obras nossas. Todas as fotos que estão no Instagram nosso foi obra nossa realizada em Alagoas e alguma coisa fora. Então, hoje a gente tem a fábrica que fica ali na Barra Nova, ali na margem da rodovia, na L101, próximo ao Laguna. A ideia nossa é estar transferindo essa fábrica para um outro local, um terreno maior, porque hoje está muito apertado lá, né? A gente começou com um terreno grande, espaçoso, hoje o terreno está limitado. Então, a gente pensa em sair de lá, ir para um outro local, e lá onde está aquela fábrica hoje, a gente servir para fazer um outro uso, entendeu? Um showroom, alguma coisa para vender madeira. A gente vai definir isso aí no decorrer desse ano. Então, o nosso Instagram é Amaru
_Alagoas. Então, quero que vocês visitem nosso Instagram, que vocês vejam lá, é uma infinidade de produtos. Se eu for falar aqui, vai passar o resto do dia aqui, a gente vai terminar de projetos, de itens, né? São diversos. Muita gente acha que a Amaru é uma fábrica de playground, porque só vê os playgrounds na rua, é muito comum. E eu digo, não, a gente não faz playground só, a gente faz N produtos. Eu acho que a Amaru é muito cara. Não, a Amaru é super viável. A Amaru, olha, pela qualidade. O que você diz para esses clientes que pensam assim como a Renata? O que é que você diz? Eu escuto eles quando dizem, rapaz, a Amaru é cara. A Amaru, a gente, como diz a Rita, a gente tem uma assistência, né, personalizada. A gente tem uma madeira que a gente dá uma garantia, a gente tem uma madeira que a gente faz um pós-venda, né, assim, a gente está sempre junto do cliente quando precisa, tentando resolver de tudo um pouco. O índice de reclamação e de insatisfação nosso, Rita, vou dizer você, para não dizer que não existe, eu posso até estar mentindo, vamos dizer que seja 99% o índice de satisfação. Entendeu? E eu fico toda a obra, eu particularmente converso com o cliente pós e fico questionando como é que foi todo o decorrer. Então, assim, tudo isso a gente prima pela presteza na entrega, obedecer os prazos. Então, assim, chega agora esse final de ano, é um período de muita demanda. E não adianta a gente querer pegar o dinheiro e não executar a obra, cara. A gente só pega o que consegue fazer. Nós temos um corpo técnico hoje aí, em torno de uns 30 pessoas que trabalham com a gente. E eu não consigo aumentar esse corpo técnico de 30 para 50 durante um período do ano. Então, um carpinteiro hoje não é fácil de conseguir uma pessoa que trabalhe com qualidade. Então, a gente preza por uma obra assim, com a nossa marca, com o nosso DNA, com a nosso envolvimento e comprometimento junto com o projeto, junto com os pescadores, com os arquitetos. A gente tem todo esse trabalho, né, junto com vocês, de visitas, de estar junto discutindo detalhamento. Hoje mesmo já devo ter recebido umas 3 ligações de arquitetos diferentes questionando alguns questão. Se não conseguir resolver por telefone, eu vou ao encontro dele para tentar sanar, e quando o projeto sai do escritório, sai todo redondinho. Isso. Porque fica fácil das pessoas orçarem, não só eu, como qualquer um outro. Então, assim, a Amaru, por tudo isso que ela presta de serviço, Renata, ela não é cara, é totalmente acessível, totalmente viável. E assim, a gente só não faz playground, a gente faz infinitos itens. Então, visitem nosso Instagram. Tem um site, amarusustentabilidade.com, mas o Instagram acho que é mais atualizado. Lá no Instagram tem meu contato, tem o contato do meu sócio, eu e o Xirlan. Nós dois somos que tocamos a parte comercial, a parte administrativa, essa parte de execução de obra. Então, assim, ou eu ou ele vai ter o mesmo atendimento, tanto um quanto o outro, e a gente vai conseguir, na forma do possível, atender todo mundo, seja em Maceió ou fora de Maceió. A gente tem muita obra no interior, certo? A gente atende a construtoras. Hoje eu já trabalhei com Record, com R Pontes, com MRV, com V2, com a antiga Marroquim, com a Consenco, bem uma infinidade de construtoras. Se a gente for citar aqui, são várias, inúmeras. As grandes construtoras daqui de Alagoas, quase todas elas, nós trabalhamos, como também os hotéis, né? A rede Maceió Marotel, o Ipioca Beach, o Ponta Verde. Trabalha fora Maceió também? E trabalhamos quando tem uma demanda que justifique a ida, a gente vai também para outro local fora daqui de Alagoas. No caso, se for preciso, claro, não justifica a gente ir, Renata, com projetos pequenos, mas projetos que viabilizem a ida, a gente tem essa pegada. A gente tem interesse em fazer, tem interesse em que a gente quer expandir. A verdade é essa. A ideia da gente não é ficar do jeito que a gente está hoje, não. A ideia nossa é expandir nosso negócio, entendeu? Para estados, para regiões diferentes do nosso estado de Alagoas. Que bom, Otávio. Otávio, muito bom ter você aqui com a gente nesse papo. Esse é um primeiro episódio de outros que, com certeza, a gente vai ter a oportunidade de estar aqui com você. Faço questão de participar do dia a dia de você, do que precisar, o que eu puder ajudar e falar um pouco em madeira, divulgar nosso negócio. A gente vê assim a sua paixão pelo negócio. A gente tem que se envolver, tem que se comprometer com tudo que a gente faz, Renata. A gente vê. Se eu estou hoje trabalhando com madeira, meu negócio é madeira. Quando eu trabalhei com outra cultura ou com outro meio, era aquele ali. A gente tem que se pegar e fazer com que aquilo ali progrida, cresça e sirva de referência. Hoje eu escuto demais isso, Rita. Otávio, vocês foram a referência e são a referência aqui em Alagoas, até para os concorrentes, que ultimamente chegaram várias empresas aí, menor porte, está começando agora, mas que assim, tem uma pegada diferente. A gente já está anos na frente, né? Tentando abraçar assim, o Estado, abraçar todo o nicho de negócio que é possível. Eu, às vezes, saio daqui para montar um chuveiro em
Cururipe, montar um playground em Penedo. Mas a gente quer atender o cliente, porque eu sei que daquele equipamento pode vir outras demandas. Exatamente. Então, assim, pousadas, hotéis, construtoras, condomínios, horizontais, verticais. A gente tem muito prédio da R Pontes, que a área em comum foi toda mobiliada, né? A parte estrutural física, né? Da gente, né? Muita coisa nossa. Projeto, inclusive, da Rita também. E, assim, de uma forma geral, contem com a gente. Nosso Instagram, só reforçando, né? Amaru, _ Alagoas. Vocês visitem, sigam o nosso Instagram e lá tem os contatos para orçamentos, para dúvidas técnicas, para visitas técnicas quanto necessário. E aqui e acolá a gente tem eventos para trazer as novidades, a gente está fazendo café da manhã, almoço com os arquitetos, com clientes, para mostrar assim que a gente consegue trazer, atualizar com novos produtos, com o que tem de melhor no mercado. É isso. E, assim, né, a Amaru faz um trabalho muito legal, que às vezes alguns clientes ligam, né, Otávio, e chegam com sonhos e desejos, mas sem projeto. E o Otávio sempre tem um arquiteto que se identifique com aquele cliente para indicar. Então, o Otávio faz muito também essa ponte com os arquitetos. Né? Ele direciona o cliente de acordo com a sua necessidade para o arquiteto que ele acha que vai se adequar àquele cliente. É um trabalho muito bacana. Eu costumo dizer que a Amaru ele faz essa ponte com o arquiteto de uma maneira muito bacana. Né, fazendo com que o nosso projeto, né, falando agora como arquiteta, cresça. Né? Às vezes a gente, como até o Otávio já citou, a gente especifica um pilar ou, às vezes, um detalhe que pode ter um diâmetro menor e, com isso, dá uma barateada na obra. E é muito bacana, Otávio, essa parceria que você tem com nós arquitetos. Né? Esses eventos que você faz, que só fazem com que a gente cresça a nível de conhecimento em relação ao uso da madeira, é muito enriquecedor. E é isso, Otávio. Foi um prazer imenso receber você aqui no nosso podcast, né? Esse podcast que vem para agregar, para trazer valores para a área da arquitetura e da engenharia aqui no nosso estado, né? E aqui estou feliz em participar desse bate-papo com o Otávio, com aqui a minha irmã e sócia Renata, em mais esse podcast. E, Otávio, mais uma vez agradecer por disponibilizar o seu tempo aqui conosco. E muito obrigada, e com certeza esse episódio contribuiu e vai fazer com que as pessoas conheçam, assim como eu, que conheci esse mundo da madeira sustentável, né? Que na nossa mente é tão pequeno, eu vi o quanto é vasto e o quanto é importante a gente acrescentar nas nossas obras esse tipo de material. Não deixe de usar os nossos produtos, porque o produto é sustentável. Com Até certeza. o porta-celular, ele vem do... Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, a gente está utilizando sobra de madeira. Então, a gente está tentando tirar até o nosso resíduo, né, do meio ambiente e fazendo peças pequenas que vai ter um uso tremendo. Todo mundo quer isso aqui. Todo mundo quer. Esse aqui já é meu. Coloca o celular aqui desse ponto, aí você vai ter um porta-celular, né? Você vai ter tudo ele aqui certinho. Então, assim, vocês divulguem, faço questão Me dê licença, que esse aqui já tem dono. É presente de vocês, eu fico aí de brinde para vocês. Eu já tenho. Obrigado pelo convite mais uma vez e conto comigo sempre que precisar. Estou à disposição. Obrigada, Otávio. E eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente e dizer que a toda terça-feira, às 18h30, tem um episódio novo no nosso canal no YouTube. E se você ainda não se inscreveu, vai lá agora, se inscreve, comenta e encaminha esse episódio para as pessoas, para os seus grupos de WhatsApp, familiares, amigos, para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é viável. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau.